Duas famílias nobres inimigas, em Verona onde passa-se o drama, renovam lutas por questões antigas, onde o sangue do povo se derrama. Dessas duas famílias que o ódio afasta, implacável nasceu um par de amantes, cuja má sorte trágica e nefasta levou a paz às casas litigantes. Desse ódio de família e seus extremos, e o infausto amor, que ainda ao morrer mais forte do que o ódio sepultou o ódio na morte, no palco em 2 horas trataremos. Queira o auditório dar-nos atenção e relevar a nossa imperfeição. Essa é a música, é o prólogo de Romeu e Julieta, na tradução de Penaforte, que a gente montou em 2016. Esse é o cartaz de Romeu e Julieta. Esse prólogo era tocado com guitarra e era um coro que cantava ele, em forma de rock. Não era eu que cantava esse prólogo, não era eu a solista do prólogo, mas eu lembro até hoje dessa música. É incrível como a música é mais forte pra gente do que a palavra, às vezes. Eu sinto isso como atriz, né? Quando a gente ouve uma música, a melodia fica na gente e a palavra entra. Por isso que é tão importante o teatro ter música. E Shakespeare é muito musical. Shakespeare é todo feito, majoritariamente feito em verso. Uma métrica, né? No pentâmetro e âmetro. E a gente, que é uma sílaba forte e uma sílaba fraca. Uma sílaba forte e uma sílaba fraca. E a gente no Brasil faz o decassílabo heróico, né? Que são 10 sílabas, com a sexta e a 10ª na tônica. E é muito interessante como... Eu já pesquisei muito Shakespeare, assim. Porque eu fiz 2 peças de Shakespeare. Eu fiz Romeu e Julieta, com direção de Márcio Meirelles, o diretor do meu grupo de teatro. E fiz também A Tempestade. As 2 como assistente e Romeu e Julieta como assistente e atriz. Bem, primeiro eu quero falar de Romeu e Julieta. Romeu e Julieta foi uma experiência única. Foi absolutamente incrível fazer Romeu e Julieta. Porque o diretor, Márcio Meirelles, ele queria contemporaneizar a obra, né? Então ele trouxe para o contexto atual uma obra que é tão antiga. E é um desafio muito grande trazer para o mundo de hoje Shakespeare. Shakespeare é um clássico, é um cânone, mas ele sempre foi muito popular. Quem assistia Shakespeare era o povão, era a galera. Então, assim, as pessoas comiam na peça, ficavam em pé horas, saíam, transavam, voltavam, assistiam pedaços da peça, pedaços soltos. E por isso também Shakespeare faz uma coisa muito interessante, que é, ele repete um tema várias vezes. E por que isso acontece? Porque a pessoa saía e voltava. Ela tinha que entender o que estava acontecendo na peça. Então você vê pela linguagem dele que vários temas se repetem assim, durante uma mesma peça, né? Quando a gente montou Romeu e Julieta, em 2016, foi chamado um tradutor, chamado José Roberto Ochea, que é do Sul, para retraduzir a peça com a gente. Era um elenco de umas 25 pessoas, que era da Universidade Livre do Teatro Vila Velha, e a gente sentou com ele e retraduziu a peça inteira. A gente lia o original em inglês, várias traduções em português, até ir vendo a mais adequada pra gente. Tanto pro ritmo da cena, pro ritmo, pro verso, pro pulso da cena, que é uma coisa muito importante em teatro, quanto pro significado, né? Porque Shakespeare, ele tem um significado super incrível, mas às vezes a gente não pega ele direito, o significado, porque é muito antigo, porque as palavras não são usadas hoje em dia, né? Inclusive, em inglês é mais difícil de entender ainda. Porque na Inglaterra as pessoas não aceitam você retraduzir Shakespeare, que é um clássico para eles, né? Um cara mais importante, assim. Então, no Brasil, a gente tem mais liberdade de traduzir em prosa, em verso e tal. E aí a gente pegou a tradução de Bárbara Eliodora e retraduziu, né? Mexeu. E foi muito interessante esse processo, porque quem colou com a gente também foi Elizabeth Ramos, que é uma professora da UFBA, de letras com inglês, que estuda Shakespeare há muitos anos. O tema dela é o obsceno em Shakespeare. Então ela fala sobre como Shakespeare é obsceno, né? E é louco pra gente isso, porque a gente acha que é um clássico, que é formal pra porra, que é super, né? E não, é também. Porque hoje em dia a nossa linguagem é outra. Nossa língua é muito diferente da língua mais antiga.
Mas Shakespeare é muito popular. A ama, em Romeu e Julieta, ela fala de uma forma completamente obscena. Ela faz várias piadas de duplo sentido, que são maravilhosas. A ama é uma personagem incrível em Romeu e Julieta, ela é fantástica. Ela é a comédia em Shakespeare. E Shakespeare tem muitas peças trágicas, mas em todas tem alívios cômicos. Tem cenas cômicas no meio de uma grande tragédia, para o público ter um respiro, né? E poder encarar a tragédia com mais peso. E tinha uma sabedoria muito grande de Shakespeare. Brecht falava que quando ele tinha qualquer dúvida, ele ia para Shakespeare. Sabe, o que eu faço? Eu vou para Shakespeare, né? E eu anotei algumas coisas aqui, peraí. Julieta, em Romeu e Julieta, ela guia a peça inteira. Ela toma as decisões. A gente acha que Julieta é uma pobre menininha frágil, mas Romeu tá lá seguindo ela. Julieta fala, vamos casar. Romeu fala, bora. Julieta fala, vai ser tal dia. Romeu fala, bora. Julieta fala, ó, Frei, eu vou tomar esse remédio. O Frei fala pra ela, faça isso, isso, isso. Ela fala, beleza. Ela toma o remédio, finge que tá morta. A vontade parte de Julieta. Isso é uma coisa muito forte nas mulheres de Shakespeare. São muito fortes as mulheres de Shakespeare. Os homens, às vezes, são levados pelo acontecimento. As mulheres tomam as decisões, em muitas peças, né? Em outras, não. Tem uma cena em Romeu e Julieta, que é a minha favorita, que a ama acabou de ver Mercúcio morto, um amigo de Romeu, e Teobaldo morreu também. Teobaldo é da família dos Capuleto, de Julieta, que briga com a família de Romeu, os Montecchio. Os dois morreram. E aí a ama chega pra Julieta e fala, está morto, morto. Eu vi o cadáver petrificado, sangue coagulado. E Julieta entende o quê? Que Romeu morreu. Porque a Julieta começa, onde está Romeu, ama? Está morto, morto, morto. Ele está morto, eu vi o sangue saindo, não sei o que lá, das tripas. E aí Julieta fica doida, tipo, meu Romeu morreu. E ela faz um longo monólogo belíssimo sobre isso. E a ama fala, não, quem morreu foi Teobaldo e Mercúcio. Mas até explicar quem morreu é uma longa confusão. Isso é um clássico em Shakespeare também. Shakespeare sempre faz isso. De confundir o espectador, né? Tipo, ele começa assim, mostrando uma coisa, ele mostra as confusões da linguagem, da vida real. E ele faz isso de forma belíssima, em métrica, em pulso, em verso, em prosa, né? Isso no verso da prosa, em Shakespeare, é muito forte. Você vê, quando a cena de comédia é em prosa, quando é uma tragédia e tal, em geral é em verso. Inclusive, tem uma coisa muito legal, é um clássico para ver o verso e a prosa em Shakespeare, que é Hamlet. Na peça Hamlet, quando Hamlet finge que tá louco, ele fala em prosa. Quando ele tá são, ele fala em verso. Quando ele tá sozinho, Hamlet finge que tá doido, né? Pra poder descobrir quem matou, se o tio realmente matou o pai. E ele tem todo um plano pra isso. E quando ele finge que tá louco e tá com as pessoas, ele fala tudo em prosa. Porque a prosa é o que a gente fala. Ninguém fala em verso na vida, né? A gente fala em prosa. A gente vai no pensamento, volta, abre um parênteses. E o verso é mais formal, né? E ninguém falava assim na época de Shakespeare. Não é a linguagem que o povo usava cotidianamente, né? E aí, por isso Shakespeare também é tão revolucionário, né? As pessoas amavam, entendiam que as histórias eram incríveis, mas não era a linguagem cotidiana do povo, né? Mas todo mundo amava, era, tipo, popularíssimo. Inclusive, a Rainha Elizabeth amava. Ela era, tipo, fã de Shakespeare. Mas sim, Hamlet fala em verso e em prosa. Quando ele tá sozinho, ele não tá louco, ele fala em verso. É muito interessante como Shakespeare mostra isso, sabe? Ele define bem esses pontos. E a Rainha Elizabeth, na época de Shakespeare, né? Ela gostava muito de Shakespeare e tal. E teve uma época, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu sei que o Globe, que é o teatro de Shakespeare, foi fechado. E os conservadores, os evangélicos da época, né? Os protestantes, eles foram contra Shakespeare. Porque Shakespeare, o teatro de Shakespeare, ficava do outro lado do rio. Ele lado onde ficavam os prostíbulos, as coisas mais populares. E o lado, acho que de um lado do rio era tipo castelos e gente nobre. Do outro lado era gente pobre, prostíbulos e teatros. Porque o teatro ficava nessa categoria, né? Inclusive a discussão que temos até hoje. Enfim. E agora eu vou falar um pouco sobre A Tempestade. Tô falando super rápido, mas vamos lá. 10 minutos. Falar sobre A Tempestade, que é uma outra peça de Shakespeare que a gente montou esse ano no Vila Velha. Eu sou atriz do Teatro Vila Velha, da Companhia dos Novos. E na Tempestade eu fui assistente de direção. A Tempestade é a última peça que Shakespeare escreveu sozinho. Ele escreveu outras peças depois, mas sempre em conjunto, em coletivo. E nessa peça,
é uma peça assim, é uma peça que fala sobre colonização, sobre classe, sobre várias questões. Shakespeare sempre fala sobre classe. Sempre tem cenas incríveis com pobres, ou com criados, ou com coveiros. O coveiro é incrível, o coveiro e Hamlet é um marco. Mas enfim, A Tempestade. A Tempestade é uma peça que trabalha com colonização, basicamente. Próspero é um cara que foi expulso do país dele, ele era governante, um duque, e ele sofreu um golpe. E ele é levado até uma ilha. E nessa ilha ele vai com a filha dele pequenininha. Anos depois, tem uma série de colonizações e de recolonizações e colonizações de novo, até que Próspero, que é meio herói, mas meio vilão também, ele coloniza, ele transforma em escravo Ariel, que é o espírito da ilha, é o espírito do ar, e Caliban. Caliban é sempre um personagem masculino em todas as montagens, e Ariel, como é espírito, às vezes é feminino, às vezes é masculino, nas montagens em geral, né? E aí, Ariel, quando a gente montou a peça, a gente colocou pra Ariel ser uma mulher. Uma mulher e um coro de mulheres. Era uma mulher que sentava numa cadeira o tempo inteiro e um coro que circulava pelo palco. E Caliban também era uma mulher. Qual era a nossa ideia? Todos os oprimidos daquela ilha eram mulheres. E os opressores e colonizadores eram homens. Tinha o fato prático de ter muita mulher no elenco e tinha o fato conceitual, né? Porque a peça fala sobre colonização, fala sobre gênero, fala sobre vários temas que estão muito presentes em Shakespeare, mas que em geral não se fala muito sobre eles. A crítica fala sobre isso. Mas quem vê Shakespeare não pensa muito nesses temas, porque as montagens, em geral, são muito canônicas, tem muito medo de inovar. Porque é Shakespeare, porque é clássico, porque é tradicional, né? Então tem esse medo de fazer uma coisa diferente com Shakespeare, né? E é muito interessante quando se faz isso. Tem muitas peças escritas, meio contemporâneas, assim, que são baseadas na obra de Shakespeare. Uma é Hamlet Máquina, de Heiner Miller, que é incrível, que é um Hamlet num cenário apocalíptico. Eu não fiz essa, mas é incrível. Tem Hamlet e Ofélia, de Carlos Alberto Machado, que é um português. Ele escreveu há 3 anos atrás a peça, eu acho. Eu fiz a Ofélia. E é uma peça que, assim, Hamlet e Ofélia, eles fugiram do país deles, antes de Ofélia morrer, de se matar, eles fugiram. Chegaram num lugar, e nesse lugar, Ofélia começa a enlouquecer. E eles começam a se prostituir pra dona de um hotel lá, de um prostíbulo e tal. Porque eles não têm lugar onde ficar, não tem mais dinheiro, ficam nesse hotel. Até que Hamlet começa a se prostituir e Ofélia começa a se prostituir também. Tem drogas, é uma loucura. Mas é isso, eu acho que é muito importante contemporaneizar Shakespeare, tanto no texto de Shakespeare mesmo, quanto a gente pegar uma obra de Shakespeare, um clássico, e transformar pra gente. Como trabalhar sobre guerra com a peça de Shakespeare? Como eu posso pegar uma peça de Shakespeare e falar sobre os temas que eu quero falar do mundo contemporâneo, que estão ali? Porque é um clássico, e os clássicos têm isso, né? De sempre serem atuais. E não é um cânone chato. É um cânone, mas é uma coisa contemporânea também. Outra peça que eu queria falar um pouco é Titus, uma reverberação da obra de Shakespeare. É uma peça da Reverb, que é uma companhia de Salvador, que foi montada em Salvador. Ele se baseia em Titus Andrônicos, que é uma peça de Shakespeare, uma peça muito pesada de Shakespeare, horrível. Incrível, porém muito pesada, para falar sobre vários temas. E aí eles falam um pouco sobre violência, sobre política, sobre golpes. Shakespeare sempre fala de golpes, né? Enfim, são algumas referências que eu queria falar pra vocês, de peças contemporâneas. Eu posso mandar o texto depois, os textos. O texto, pelo menos, de Hamlet e Ofélia, que eu tenho. Os outros são fáceis de achar. E última coisa que eu quero falar, porque já tem muito tempo esse vídeo, é o verso e a prosa, que dá ritmo aos atores, né? Que é muito difícil falar em verso, porque tem uma cadência muito específica. E o jogo de palavras de Shakespeare. Shakespeare tem uma coisa muito interessante, que ele brinca muito com as palavras. Por exemplo, em Romeu e Julieta, tem uma cena meio comédia, assim, que tal, que o cara fala sobre bacalhau. Não é bem bacalhau, é um peixe deles, mas a gente traduziu por bacalhau. Que é um cheiro de peixe, né? Que é uma coisa meio nojenta, assim. Ele fala sobre isso e ele brinca com cheiro de peixe e o cara lá. E a gente ficou muito em dúvida em como traduzir isso pro Brasil, né? E a gente colocou pititinga, porque era uma coisa super machista no contexto e tal, mas enfim, era o contexto, né?
Ele tava sobre o pau do cara e tal. E eu falava, parece um pititinga. É isso, eu acho que é possível traduzir Shakespeare sem perder o que é Shakespeare, sem usar. E aí, cara, tudo bem, tranquilo. Sem perder a linguagem de Shakespeare, mas de uma forma que seja popular também. O Galpão faz isso muito bem. O grupo Galpão montou Romeu e Julieta, uma versão linda, que foi até pro Globe, que é o teatro de Shakespeare na Inglaterra. O Galpão é um grupo de rua. Não de rua, mas eles fazem muito teatro de rua. E eles montaram Romeu e Julieta em Minas, com músicas tradicionais de Minas, e era belíssimo. E tem muitas versões de Shakespeare contemporâneas. Tem filmes que falam muito da obra de Shakespeare. Algumas muito boas, algumas não tão boas, na minha opinião, né? E eu acho que é isso. Já falei muito. Eu não me apresentei direito. Eu sou Clara Romariz. Sou sobrinha de Cláudia Vasconcelos. Eu tenho 23 anos. Eu sou atriz. Tô fazendo direção teatral na UFBA. E sou dramaturga também. Tô trabalhando na dramaturgia, né? Eu sou do Vila Velha, do Teatro Vila Velha de Salvador, Bahia. Eu trabalho há 5 anos no teatro, 4 anos e meio, como atriz, e a gente pesquisa muito Shakespeare lá, porque o diretor gosta muito de Shakespeare, então é um tema que sempre recorre lá. Obrigado por me pedir para fazer esse vídeo. Espero que seja útil. Obrigada.